Shalom, pastor Carlos Lira aqui, direto da Torre da Montanha. Somos o Ministério Academia de Ativação Espiritual e Milagres, trazendo uma palavra que vai ativar você espiritualmente, vai fazer com que você acesse o avivamento disponível. Entenda, o avivamento está disponível, basta você acessar. E se você ficar comigo, você vai acompanhar o que você precisa fazer para acessar. Inclusive, eu te convido aí na playlist aí do canal do YouTube, onde tem a playlist Acessando o Avivamento. Faz lá uma maratona lá, tem mais de 2 horas de vídeo gravado, só te conduzindo em como acessar o avivamento disponível. Hoje nós vamos dar sequência na palavra que nós começamos a falar. O avivamento é ativado na sua vida por meio da fé. Eu não tenho que orar pedindo que Deus derrame o avivamento, porque Ele já derramou. O avivamento já foi derramado em Atos 2. O que eu preciso fazer é acessar esse avivamento disponível. É o que Pedro falou quando aqueles homens perguntaram para eles: como nós fazemos para acessar isso aí? Como nós fazemos? Nós também queremos. O que é isso? E Pedro disse o quê? Arrependam-se dos seus pecados. Esta promessa é para você e para os seus filhos. Arrependam-se dos seus pecados. Vamos continuar? Vamos ler de novo lá, Mateus 21, 19. A partir do verso 18. Diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Grava isso, Jesus teve fome. Por que é importante? Por que esse detalhe está aqui? Por que Mateus menciona que Jesus teve fome? É para você entender que Jesus aqui na terra, ele não era Deus. Quando Jesus estava na terra, ele era homem, ele nasceu de mulher, ele não foi um Deus que, de repente, ele tomou uma forma humana. Não, ele veio a este mundo da forma que tem que ser feita, cumprindo toda a lei, ou seja, nascendo de uma mulher. Então Jesus era homem, ele teve fome. Isso é importante você entender, porque você vai entender que Jesus era igualzinho a mim e a você. Qual é a diferença? É que ele tinha uma missão, e a missão dele, qual era a missão de Jesus aqui na terra? Resgatar a humanidade, morrendo no lugar de todos os homens. A humanidade era para ter sido acabada, exterminada ali no Calvário. Mas Jesus foi lá e ele sozinho morreu para que toda a humanidade agora viva, para que você não precise ir para o inferno. E o sacrifício foi aceito por Deus, porque Jesus era homem, mas ele viveu em santidade. O que tem para nós aqui, por que esse fato é tão importante? Para você entender que Jesus era um homem cheio do Espírito Santo e ele fazia aquilo que nós temos que fazer. Então vamos continuar lendo. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a figueira secou. Jesus não pediu: Senhor, olha aqui, faça com que essa figueira seque. Senhor, se for da tua vontade, que essa figueira possa secar. Não. Jesus disse que essa figueira seque. Ele ordenou, ele falou com a figueira. Autoridade espiritual. E Jesus disse o quê? Toda autoridade me foi dada e eu a dou a vocês. Nós temos toda a autoridade. Temos que falar com a enfermidade, seja curado em nome de Jesus. Temos que falar com a situação, saia, cesse em nome de Jesus. E outra lição que nós aprendemos aqui: se Jesus for procurar frutos em você, será que ele vai achar só folhas? Será que é só folhas que ele vai achar? Será que ele vai ter que dizer: pode secar, porque ela não pode continuar ocupando espaço inútil? Ou seja, Deus pode remover, pode levar, porque ela está ocupando espaço inútil aqui nessa terra. A sua vida é marcada pela inutilidade. Jesus te chama hoje para dar frutos. Vamos continuar a leitura.
Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Eu acho engraçado como é que as pessoas se surpreendem quando você usa de autoridade e libera o poder de Deus. Quando você usa aquilo que Deus te deu. Deus tem me dado muito dom de palavra de conhecimento. Então, às vezes eu vou ministrar no lugar e o Senhor me fala de pessoas que estão ali doentes, como aconteceu na última domingo passado agora na igreja Batista da Lagoinha, no bairro Samarino, em Ribeirão das Neves. Quando o Senhor me deu, eu estava sentado no banco, senti uma pontada muito forte no lado esquerdo do peito aqui. Eu falei: meu Deus, será que eu estou tendo um infarto aqui? Aquela dor. E de repente, pum, passou. Eu entendi que o Senhor me trouxe uma palavra de conhecimento. Havia alguém passando mal ali, ou algumas pessoas. E quando eu subi no altar, o Senhor me trouxe outra palavra de conhecimento a respeito da dor de cabeça. É impressionante como Deus me usa para curar enxaqueca, curar dor de cabeça instantaneamente. As pessoas com dor de cabeça ali foram curadas. E eu já ia para a ministração, pum, aquela pontada no peito, eu lembrei. E quando eu falei, apenas uma senhora estava sentada à frente. Ela falou: estou com um problema de coração e estava doendo agora demais. E naquele momento, quando eu ministrei que os anjos iriam anestesiá-la e operá-la, as pessoas se surpreendem com isso, algo tão simples. E para Jesus isso aqui foi algo tão simples, porque era natural para ele, ele estava acostumado que quando ele falava ia acontecer. E para mim se tornou simples orar e as pessoas serem curadas. Eu não me surpreendo com isso, eu não me envaideço por isso, porque é normal, é natural ou não? Não é natural para você, não? Eu pensei que era natural para todo mundo, porque para mim é natural. Para mim é normal, aonde eu vou as pessoas serem curadas. E eu fui orar pelas pessoas ao final do culto. É extraordinário como que a glória de Deus impactou as pessoas daquele lugar. Veio adolescentes me pedindo: ore por mim, porque eu quero experimentar o poder de Deus. Ore por mim. Quando ele me veio a mim, o Espírito Santo me fez ler a mente dele, me trouxe o que ele estava pensando, me trouxe o que ele estava vivendo. Eu disse para ele: eu sei exatamente o que você está fazendo e você sabe, porque o Espírito Santo me contou que estava envolvido com pornografia, estava a ponto de fazer uma loucura. Você está a ponto de fazer uma loucura, jovem. Ou você... E bom que você veio aqui pedir perdão, se arrepender. E eu orei com ele, ele foi arrebatado ao terceiro céu e foi impactante. Mas não foi um, foi vários jovens. Vários jovens vieram: eu quero entender a palavra, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Avivamento é isso, é onde a glória de Deus vai. Arrependimento, as pessoas, o arrependimento é natural. Eu não pedi ninguém para vir na frente me confessar pecado, eles vieram de maneira natural. É impressionante como as pessoas ficam espantadas, porque elas estão tão habituadas, elas vivem numa secura tão grande, numa secura de experimentar a glória de Deus. Estávamos mais cedo aqui, quando chegamos, eu e o Najib orando, e uma presença tão gostosa do Senhor, tão gloriosa. E ali eu orei um pouco, e foi uma presença tão gostosa. Depois, quando o Najib começou a orar, a glória de Deus veio de uma maneira tão extraordinária, que eu via como se a glória, como fumaça, ia enchendo, os anjos iam me tocando, havia um peso, havia uma nuvem de glória ali, que dava vontade de ficar ali, só parado, só sentindo, e só ouvindo aquelas palavras do Najib, à medida que ele ia liberando a glória e ia aumentando. Foi tão extraordinário. Mas isso é natural, tem que ser natural na sua vida. As pessoas estão tão secas. E ao mesmo tempo, quando ela se manifesta, aquele que não quer deixar o pecado, ele foge, ele tem medo. Ele tem medo porque ele já ouviu que Deus mata, que Deus pune. Não, meu querido, Deus quer que você se arrependa e deixe o pecado, e o Espírito Santo vai te ajudar. Ele não vai mais deixar você, porque você tentou na sua força. Tente agora, se submeta ao Espírito Santo, submeta a Deus, é o que diz Tiago: humilhai-vos na presença de Deus, para que ele no devido tempo vos exalte. Humilhe-se na presença de Deus, mas resista ao diabo. Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar,
e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Sabe qual é o problema meu e seu? Que muitas vezes nós não recebemos o que pedimos, nós não vemos coisas extraordinárias acontecer, porque não cremos. Nós duvidamos, nós achamos que será, e aí para justificar a nossa falta de fé, a nossa oração é: Senhor, cura os enfermos aqui presentes, se forem da tua vontade. Porque se nenhum enfermo foi curado, nós temos justificativa. Você não foi curado porque não foi da vontade de Deus. É fácil transferir a responsabilidade que é minha e sua para Deus. É muito fácil. Eu vi um pastor outro dia, até famoso, eu vou até citar o nome dele, é bom que enganja, né? Não é isso? Pastor reverendo Estevão Hernandes. Estevão Hernandes não. Hernandes Dias Lopes. Reverendo Hernandes Dias Lopes. Reverendo Hernandes Dias dizia em um vídeo que eu assisti, ele dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é espírito de engano. Essa palavra dele é espírito de engano, isso é desinformação. O que é desinformação? Desinformação não é informação errada. Desinformação, ela é uma informação que parece, ela tem uma simbiose, parece verdadeira, mas nela está encostada a mentira. De fato, quando você é salvo, acabou, você está salvo. Mas será mesmo que é para sempre? Não. Senão Jesus não teria dito em João 15, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, se permanecerem. João 8:31. Verdadeiramente sereis meus discípulos, se permanecerem nas minhas palavras. E então conhecereis a verdade. Se eu não permanecer, por isso que Jesus contou a história da semeadura. Que tem pessoas que aceitam Jesus de bom grado e recebem, mas elas não permanecem. Os cuidados desse mundo fazem elas voltarem atrás. Não é que, como eu vi muita gente comentando lá, não. Se a pessoa se desviar porque nunca converteu. Não foi isso que Jesus disse, contando a história da semente. Ele disse que elas se converteram, elas receberam de bom grado, mas elas não permaneceram por causa do cuidado desse mundo, por causa da pressão da necessidade, por causa dos desejos da carne, elas não permaneceram. Foi por isso que Paulo disse: eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que eu mesmo, não tendo qualificado a muitos, ou seja, não tenho qualificado as pessoas para ir para o céu, e eu mesmo venha a ser desqualificado, ou seja, eu mesmo venha perder a salvação. O que Paulo está dizendo, que se eu não permanecer, que se eu não negar os desejos da minha carne, se eu não negar o pecado, eu posso perder a salvação. E o que Jesus está dizendo aqui é: abra sua boca em fé. O problema é que nós abrimos a boca para semear desgraça. Isso não vai acontecer, isso não pode, isso não funciona, não acontece mesmo. Porque você está declarando uma fé negativa. Quando eu digo, olha, eu vou orar aqui, se for vontade de Deus, ou seja, eu não creio. E se eu não creio, ninguém será curado. Jesus nunca orou. Quando um discípulo perguntou, quando aqueles rapazes ali, aqueles moços procuraram ele, distantemente, porque ele era um leproso: Senhor, se tu queres, pode nos curar. Ele disse: eu quero, sejam curados. Jesus não falou: olha, se for da vontade de Deus, sejam curados. Quando o cego procurou ele, ele não disse: se for da vontade de Deus, que você veja. Ele disse: veja, seja conforme a tua fé, seja curado. Quando aqueles homens procuraram para transformar ali o primeiro milagre biblicamente reconhecido ali em Caná da Galileia, ele não disse: se for da vontade de Deus, que essa água se torne em vinho. Ele disse: água se torna em vinho, pode encher aí e pode seguir o mestrado, que essa água vai se tornar em vinho. Isso é agir em fé. Isso é que Tiago vai dizer, que a fé tem obras correspondentes. É aquilo que Tiago diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou pelas minhas obras te mostrar a minha fé.
Deus quer te usar, querido, mas Deus não usa se não for pela fé. A palavra de Deus só funciona pela fé. Foi assim que Deus estabeleceu. Jesus disse o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus vai dizer, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Isso é fé. Sem fé, diz Hebreus, é impossível agradar a Deus. Você não vai fazer as coisas acontecerem por meio da carne, por meio da sua mentalidade. É por isso que você vai em muitos cultos, as pessoas estão gritando palavras de ordens, mas vazias de fé. Elas estão repetindo algo que elas aprenderam, elas põem o som alto, tem até a música alta, tem até palavras liberadas. Fala isso, mas todo culto é a mesma coisa, em qualquer lugar que você vai é a mesma coisa. E as pessoas até se emocionam, mas nada acontece, porque aquilo ali é apenas uma manifestação da carne, não do Espírito. Eu não estou dizendo que quando o Espírito se manifestar, pode até ter jargões, mas quando o jargão vem recheado de fé, algo acontece. O princípio é, se nada aconteceu, é carne. Foi só zoeira mesmo. É por isso que quando eu vou ministrar o batismo com o Espírito Santo, e os meninos estão habituados a uma forma incorreta de manifestar o Espírito Santo, que eles começam a tocar alto e falam, pode parar, pode baixar o som, você quer tocar? Mas quase suave. O som que nós temos que ouvir quando você está ministrando o batismo com o Espírito Santo, o som mais lindo que tem que ouvir é as vozes falando em línguas. E Deus me deu a maneira correta de ministrar o batismo com o Espírito Santo. É por isso que eu vou nos lugares ministrar o batismo com o Espírito Santo, 100% das pessoas são batizadas com o Espírito Santo que querem. É óbvio que se a pessoa não quiser, Jesus não vai batizar contra a vontade. Entenda, tem que olhar aqui que da outra vez eu fui falar e o final da mensagem não se gravou, por isso que eu estou olhando. É preciso agir em fé. Eu creio que tudo que eu peço, crendo, eu vou receber. Como é que é isso, Carlos? Eu preciso não só crer na mente. Porque às vezes eu creio na mente, mas eu estou pensando, não, eu vou orar alto aqui, mas eu sei que nada vai acontecer. Eu vou pedir isso aqui, mas eu sei que Deus não vai dar. Eu estou pensando naquilo, ou seja, eu estou dizendo da boca para fora, é aquilo que Jesus falou. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque a fé ela parte do coração. Quando eu começo a meditar numa coisa, eu vou meditando, e quando aquilo em mim se transforma em fé, e não apenas em assentimento mental, não apenas saber, eu então manifesto, eu então abro a boca, então começo a orar porque eu sei que vai acontecer. É por isso que várias pessoas foram arrebatadas ao terceiro céu. Teve uma criança de 4 anos, que ele veio e me deu um abraço, eu falei, eu quero isso também. Eu abracei ele, eu falei, então me dá um abraço aqui. Quando ele me abraçou, eu falei, sono profundo, Senhor, sono profundo, o Senhor agora o leve, ó Deus, no sono profundo a tua presença. E ele foi, ele passeou, ele falou comigo, eu brinquei com Jesus, e me abraçou de novo depois que voltou. Eu sei que vai ser arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que as pessoas serão curadas. Porque eu creio, é fé, assim como Jesus cria. Eu não oro para ninguém seja curado se essa for a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que tenhamos saúde. A vontade de Deus está manifestada lá em Isaías 53. Ele mesmo levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Pedro vai dizer, pelas suas pisaduras foste sarado. No Salmo 103 vai dizer, ele é quem cura, quem sara as vossas enfermidades. Provérbios vai dizer, ele é quem te cura. Eu sei que a vontade de Deus é que tenhamos saúde plena, senão ele tinha colocado um homem doente no Éden. Ele não colocou um homem doente no Éden. Então a vontade, entenda de uma vez por todas, a vontade de Deus é que você seja curado. Você vai ser curado ou não, é com você. Mas a vontade de Deus é que você seja curado. Você precisa se essa doença tem a ver com arrependimento, arrependa-se. Tem gente que está com câncer e vai morrer. Talvez você está com câncer, está para morrer, porque você não quer perdoar. Você está em desobediência. Libere o perdão e você será curado. Não adianta ninguém orar se você não liberar o perdão.
Libere o perdão e eu declaro que você será curado essa semana desse câncer. Perdoe. E eu te digo, perdão não é uma questão de sentimento. Perdão é uma questão de decisão, independente do que eu estou sentindo. Isso é agir por fé. Eu lembro que, eu vou contar a história para você entender o que é perdão. Perdão, eu lembro que eu participava de uma igreja e tinha um homem que ele me pressionava demais e me perseguia e falava mal de mim, exatamente porque o poder de Deus, por ciúmes, porque o poder de Deus agia em mim. E um dia o Senhor falou para mim pedir perdão para ele. Eu falei, Deus, por que eu vou pedir perdão? Mas eu vi que eu já estava alimentando um sentimento de raiva dele. Então eu fui pedir perdão publicamente a ele porque as minhas atitudes o provocavam aquela situação. E Deus trouxe um derramado. Deus trouxe cura para ele, cura para mim, viramos amigos. Isso é perdão, eu não tinha sentimento, a minha vontade era orar para que caísse um raio na cabeça dele e Deus matasse. Mas eu abri mão da minha vontade de, Senhor, perdoa ele, Senhor. Perdoa ele, Senhor. Perdoa, Senhor. Eu libero o perdão. Eu libero o perdão. Eu decido perdoar. E quando eu fiz essa oração, veio um amor no meu coração. Por isso que eu conseguia ter ele e pedir perdão. Ore primeiro perdoando. É uma ação do Espírito Santo. É uma ação do Espírito Santo. Entenda que o que eu estou falando com você aqui é que você, para acessar o avivamento, você precisa mudar de atitude, precisa liberar, precisa agir em fé. Quando eu ajo em fé, eu começo a acessar o avivamento. Porque acessar o avivamento é ter intimidade com o Senhor. O Senhor está te chamando para uma intimidade. Olha, tem gente brigando por posição dentro de igreja, por assumir cargos que Deus não quer que você assuma. E você está brigando por posição. Vai ser a sua desgraça. Eu lembro quando o Senhor, chegou o tempo de eu sair da vigília e eu não queria sair, e o Senhor criou uma situação que eu tive que sair. E eu fiquei orando ao Senhor o que o Senhor queria que eu fizesse durante 1 ano. E quando Deus me falou que era para ir ministrar para as crianças, eu tinha acabado de me formar no seminário, e quando o Senhor falou, vai ministrar para as crianças, eu quero você, eu falei, Deus, eu não tenho jeito. Eu tinha feito o curso de conselheiro dos Gideões Mirins e fui desafiado por uma pastora, amiga. Olha, se você já fez o curso, a parte prática começa agora. E quando eu fui para as crianças, como Deus agiu na minha vida, porque eu fui fazer o que Deus queria que eu fizesse, não o que eu queria fazer. Quando eu decidi abrir mão do que eu queria para obedecer ao Espírito Santo, me lembro que ao ver o poder de Deus manifestando na minha vida e Deus usando de uma forma tão extraordinária, um irmão, acredito que movido por inveja, ele disse, também para brincar com criança, é para isso que você fez seminário, para ir brincar com criança? Também esse semináriozinho de nada que você fez, é só para isso mesmo, para brincar com criança. E eu falei, eu não vou responder, mas aí o Espírito Santo me disse para ele, que você fez seminário. Não foi para ir brincar com criança, não foi para ir lá brincar com criança. Você fez o seminário para aprender a ouvir a minha voz e obedecer. Eu respondi isso para ele e virei as costas e saí. Eu tenho aprendido, um dos referenciais na minha vida, que mais marcou a minha vida, que me impacta, é a pastora Suzy Valadão, que está na glória com o Senhor. A vida dessa mulher é extraordinária, ela vivia de uma maneira tão extraordinária, era tão simples. A fé na vida dela era algo tão extraordinário que me impactou. Eu tive a honra de participar com ela ali na rede de adolescentes do Ministério Anônimo de Deus, o Ministério de Missões. Ela era totalmente guiada pelo Espírito Santo. Outra pessoa que me impactou, se você me perguntar assim, Carlos, cita mais... Além da pastora Suzy, cita pelo menos mais 2 pastores no Brasil que te impactaram. Pastora Ângela Valadão e o esposo dela, pastor Paulo Sintra. Esses 3 são meus referenciais. São meus referenciais de homens de Deus. Para mim são os maiores homens de Deus do Brasil. O pastor Paulo Sintra está na glória com o Senhor, assim como a pastora Suzy, que era sua filha, e a pastora Ângela. Uma mulher que eu vou te falar assim, o ministério dela impacta em mim até hoje, é meu referencial.
eu dou glória a Deus que foi ela que me ungiu. No dia que eu fui ungido, pastor, ela que derramou o óleo. Juntamente com meu amigo, pastor Renato, teve a honra de me ungir, pastor, e convidá-la. Pastora Ângela, para mim, é o maior exemplo, é o maior modelo de mulher ou homem de Deus aqui entre nós. Ela é a fundadora do ministério 24 horas diante do Senhor, que está estabelecendo torres de oração e adoração em todo o Brasil e no mundo. Se a sua igreja não tem uma torre de oração, procure aí, Ministério 24 horas diante do Senhor, estabeleça a torre de oração aí, leve os Gideões Mirins, que é a torre de oração para crianças. Você vai viver um impacto na sua vida, na sua igreja, no seu ministério. Deus abençoe sua vida. Olha, nós vamos continuar falando só em cima desse texto. É o que Deus tem posto no meu coração, enquanto o Senhor não trouxer uma direção nova, porque aqui está o segredo para você e para mim acessarmos o avivamento constantemente. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Se quiser vir participar de uma reunião presencial, dá um stop e vir aqui se derramar diante do Senhor na Torre da Montanha, entre em contato conosco e venha todos os domingos de manhã. Estamos aqui orando e se derramando na presença dele e ministrando a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, vá viver a semana mais extraordinária da sua vida.